Olá, meus amados. Hoje, dia 1º de julho de 2022, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Esse daqui é o chamado, a vocação de Mateus. Se você pegar lá o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de Marcos, você vai ver que lá está Levi. É o nome original de Mateus. É o próprio evangelista que lhe dá a si mesmo esse nome, Mateus. Então, que por sua vez Mateus quer dizer dom de Deus. Bom, fato é que ele estava ali sentado na coletoria de impostos, portanto ele era um publicano, um cobrador de imposto romano. Então os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus para mandar para Roma. E eram também famosos esses cobradores de impostos de cobrar um valor a mais para ficar para si. Inclusive nós conhecemos Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, com muita probabilidade, talvez até chefe de Mateus, não sei. O fato é que esses homens eram odiados. Então eram considerados pecadores públicos. Todo publicano é o cobrador de impostos romano, era o nome publicanus, era o nome que se dava em latim. Então publicano e cobrador de impostos é o mesmo nome. E eram odiados por isso. Então eram considerados pecadores públicos. O que era um pecador público? Todo mundo sabia que era pecador, por isso que era público. Tá? Como as prostitutas, os leprosos. E aí, o que é interessante é que Jesus passa e o vê sentado na coletoria de impostos e só diz o seguinte: segue-me. Jesus não faz um grande discurso. Às vezes Deus é extremamente objetivo. E a gente fica esperando, sei lá, que Deus apareça na nossa frente para nos falar. E às vezes Deus nos fala lá no fundo do nosso coração, uma simples palavra, uma emoção, um sentimento, alguma coisa. E nós precisamos estar muito atentos. Se Mateus não estivesse atento, talvez ele nem prestasse atenção. Jesus deve ter olhado para ele, mas deve ter sido um olhar tão profundo que Jesus só falou para ele: segue-me. E diz que ele levantou-se e seguiu Jesus. Simplesmente isso. Ele deixou ali a coletoria de impostos, provavelmente vigiada por guardas, porque os coletores de impostos tinham a força de polícia também que o acompanhava, ou acompanhavam, melhor dizendo, né, os cobradores de impostos. Aí, o que acontece? Jesus vai para a casa de Mateus, comer na casa, sentar-se à mesa. Você só vai para a casa de alguém quando você quer ter intimidade com essa pessoa, não é? Ou você convida alguém para a sua casa, como foi o caso de Mateus, porque você quer ter intimidade com aquela pessoa. Então nós já notamos aqui, olha, primeiro, ele abandona ali a coletoria de impostos e depois chama Jesus para ir para a casa dele. E o que é interessante, não sei se você conhece uma música do Padre Zezinho que fala assim: quando Jesus passar eu quero estar no meu lugar. E a primeira coisa que ele cita, ele está falando aqui de Mateus: no meu
telônio. Telônio era a coletoria de impostos. Então, no meu telônio, jogando a rede, os apóstolos Pedro, André, João, Tiago, sob a figueira, Bartolomeu, também chamado de Natanael, ao caminhar, que são os discípulos de Emaús, buscando água para minha sede, a samaritana, querendo ver meu Senhor passar, Zaqueu. Então, o Padre Zezinho, naquela sabedoria que lhe é própria, em pouquíssimas, numa simples frase, ele relembra várias passagens públicas. E a primeira, que, como eu disse, é de Mateus, no meu telônio. Bom, voltemos ao texto, é porque eu lembrei disso. Então, quando Jesus está ali à mesa com Mateus, quem veio? Quem Mateus convidou, gente? Quem era amigo de Mateus? Outros cobradores de impostos e pecadores. Nisso, alguns fariseus perguntam aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Por quê, gente? O que é a ideia de santidade para o judeu? Se afastar de todo pecador, porque nós somos puros, nós somos perfeitos. Não podemos nos misturar com essa corja de gente pecadora. Esses homens só esqueciam que também eles eram pecadores. Talvez não fosse em grau tão elevado, não sei. Podemos dizer assim. Mas, de qualquer forma, eram pecadores. Então, que direito que eles tinham de apontar para Jesus e acusar? Por que que ele come com os cobradores de impostos e os pecadores? Ele não é o mestre de Israel, ele não sabe que com esse tipo de gente, nós que seguimos a lei de Moisés, que somos bons, que somos fiéis a Deus, não nos misturamos com esse tipo de pessoa? E aí é interessante, porque como eu disse, para eles a santidade é manter-se longe dos pecadores. E Jesus, o que é santidade? É chamar os pecadores à conversão. Isso é santidade. É tirar os pecadores do caminho de pecado. Por isso que Jesus vai dizer para eles: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, quem já conhece o caminho de Deus está encaminhado, então vai embora, ele só precisa continuar no caminho de justiça que ele está. Agora, aquele que está desviado, portanto, o pecador, esse sim precisa do médico. E o médico aqui é Jesus, você está entendendo, né? E aí o Senhor diz: aprendei, pois, o que significa. Aí ele cita Oséias, o profeta Oséias, no Antigo Testamento, 6:6. Quero misericórdia e não sacrifício. Vamos entender aqui. O que é sacrifício? Era aquele sacrifício de animais que eles apresentavam diante do altar do Senhor, que era a coisa mais importante para um judeu. Jesus falou: isso não tem valor nenhum se não tiver misericórdia. Não adianta eu ir lá, levar o animal, matar o animal, oferecer a Deus, que naquela época eles faziam isso, e depois eu matar o outro irmão. Falar que o outro irmão não tem salvação, julgar, condenar o outro irmão. O meu irmão, eu não posso fazer isso. Não tem valor nenhum esse sacrifício, que para o judeu o sacrifício a Deus era a coisa mais importante que tinha. Basta você pegar o Antigo Testamento, você vai ver quantas vezes os animais eram sacrificados, era derramado óleo no altar, o vinho, o perfume, tudo isso para o louvor a Deus. Então Jesus fala: é um louvor vazio se não se exerce a misericórdia, citando o que Oséias também fala lá, 6:6. A mesma coisa, corrigindo o povo: olha, o sacrifício que vocês me prestam é vazio, sem sentido, porque vocês não usam da misericórdia. E aí o Senhor termina aqui, eu não preciso nem explicar. Jesus simplesmente diz: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Por quê? Porque porque os justos já estão no caminho da justiça, como eu dizia. Então, volto a repetir, aqui termino. Santidade para os judeus era afastar-se dos pecadores. Santidade para Jesus era aproximar-se desses pecadores e trazê-los à conversão, à mudança de vida. Isso é a santidade, é buscar sempre a mudança de vida. Senhor, de forma especial, nós queremos também, como Mateus, hoje responder ao teu chamado. O Senhor nos chama a segui-lo. Segue-me, diz o Senhor, que nós também possamos responder como Mateus e seguir
fiel o Senhor, para que nós sigamos cada dia mais fielmente a tua palavra, a tua vontade, Senhor, e que nós entendamos que também nós, muitas vezes, somos doentes e precisamos de ti, nosso médico. Mas muitas vezes, Senhor, nós infelizmente fazemos o papel dos fariseus e criticamos os irmãos. Senhor, dá-nos a graça de entender que estamos todos buscando o caminho do céu. Que nós não estamos em concorrência, Senhor, mas que nós precisamos um ajudar o outro para que ninguém desanime, mas que permaneçamos fiéis, firmes até chegarmos à vida eterna. E mãe querida, mais uma vez, pedimos a tua intercessão e de forma especial, mãe querida, pedimos a paz mundial e o fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.